Olá a todos. Queria fazer um unboxing bem especial, tá? Há algum tempo que eu já venho observando, tá? Essa placa aqui, tá? Para venda. E eu sempre tive muito interesse, tá? Em conhecer melhor, né? Esse universo aí desses hardwares que o pessoal faz, montando, né? Componentes discretos, tá? E fazendo verdadeiros, de fato, computadores, né? De 8 bits. E aí eu observava bastante o Commander X16 e já tem alguns vídeos aqui no canal sobre o Commander X16. Só que eu nunca tratei no canal sobre esta placa aqui em particular. Tá? Queria começar falando desta placa justamente no unboxing. Esse aqui é o nome da placa. Existe muita contenda, tá? em definir exatamente qual é a forma correta de se pronunciar o nome desta placa. Muitos falam Agonlight, como o próprio criador da placa fala Agonlight. Existem algumas pessoas que falam Egonlight e um grupo maior de pessoas que falam Egonlight. Tá? Muito embora o criador da placa tenha falado que era Agonlight, eu prefiro continuar com a maior parte das pessoas, inclusive alguns criadores, né, dessa placa aqui, em denominá-la de Egonlight. Isso daqui é um computador, tá, de 8 bits. Ela não é para ser necessariamente uma rival da Commander X16, mas a proposta é semelhante. Eu prefiro falar sobre o propósito da placa num vídeo separado. No momento, eu só vou apresentar aqui o unboxing aqui da nossa placa, tá bom? Aqui eu vou fazer aqui a abertura. Aqui a gente tem alguns pezinhos, tá? Para a gente colocar numa mesa, alguma coisa assim. Ou uma superfície metálica que não dá nenhum tipo de curto. Tá? Ela vem, tá? É possível você mandar fazer aí uma case. E no final do vídeo vou mostrar uma case impressa em 3D para a placa. Tá? Mas eu particularmente não pedi, até porque essa placa que ela foi comprada na Olimex, então ela vem com a questão dos tributos aí mais pesado. Então eu peguei só a placa, só mesmo o que era obrigatório pegar. O resto a gente improvisa, né? Veio com durex aqui, tá? E tá aqui, tá? Essa daqui é a nossa placa, tá? Aqui tá o buzzer, né? Eu vou tirar aqui, né? Use o buzzer só depois de tirar esse adesivo aqui, tá bom? Que é o que eu recomendo. E aqui você consegue dizer se você quer o buzzer ou não quer o buzzer. O jumper, ele estava nessa posição assim, né? Com o jumper para fora. Eu estou colocando agora o jumper aqui, ó, nessa base aqui, justamente para a gente poder utilizar o buzzer aí quando a gente for ligar, tá bom? E o que nós temos aqui? Tá? Existem alguns vídeos no YouTube já fazendo a apresentação dessa placa, mas aqui no Brasil, eu acredito que só teve um canal que falou sobre essa placa aqui em particular. Tá? Eu achei bastante interessante essa proposta aqui dessa placa. Esse símbolo de lutador com kimono, ele é característico do Agonlight, que o slogan dele é seu faixa preta dos 8 bits. Aqui a gente tem um EZ80, tá? Isso daqui não é um FPGA, tá? Isso aqui é um microprocessador de verdade, tá? É uma versão melhorada do microprocessador Z80. Na verdade, é um microcontrolador com um processador melhorado em relação ao Z80. Tá? Só que, além disso, o pessoal ainda coloca alguns periféricos, tá? Aqui dentro. Tá? Aqui a gente tem uma memória RAM, tá? Paralela. E aqui a gente tem um ESP32. Qual que é a ideia? A ideia é você ter um computador de 8 bits. Tá? Só que diferente do Commander X16, onde a gente tem, por exemplo, chips discretos para você fazer o gerenciamento de GPIOs, tem o FPGA Vera para fazer a saída de vídeo, tem chip Yamaha para fazer o som, né? Aqui é tudo feito pelo ESP32. A comunicação entre o processador e o ESP32, tá, que faz a gestão desses periféricos aqui, né? Entrada e saída, áudio, VGA, é feita pelo ESP32 e a comunicação aqui é feita por UART. É isso mesmo. Tá? São literalmente os fios de uma interface UART
que fazem a comunicação entre esses dois elementos aqui, entre esses dois processadores, né? Na verdade, um microcontrolador e um microprocessador. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do que a gente tem na placa, tá bom? Eu vou começar aqui por esse lado. Aqui a gente tem um botãozinho de reset, tá? Aqui temos a nossa alimentação, tá? O nosso conector USB tipo C. Aqui a gente tem a saída de vídeo VGA. E aqui a gente tem um P2zinho, tá? Para a gente ter a nossa saída de som, tá? Além disso, a gente tem um conector USB tipo A, tá? Para a gente conectar um teclado, tá? Muito embora isso seja um conector USB tipo A, na verdade, o protocolo dele é PS2, tá? Então, se você quiser utilizar, né, você vai ter que pegar um teclado PS2 e colocar um adaptador passivo de PS2 para USB, tá? Para você poder usar com essa placa. Ou então, usar um teclado USB nativo e usar um adaptador ativo, tá? De USB para PS2. Já apresentei no canal um vídeo de como fazer um adaptador ativo de USB para PS2. E aqui a gente tem um conectorzinho aqui para o nosso cartãozinho de memória, né? O nosso cartão microSD, onde fica o armazenamento aqui da nossa placa, tá? A gente tem um conector aqui, tá? Para programação, tá? De alguns registradores aqui que a gente tem no Z80, tá? Que na verdade não é exatamente um Z80. Serve para programar a memória flash do EZ80, que na verdade é um microcontrolador. O conector é de interface DDI, mas seu uso é completamente dispensável para a maior parte dos usuários. Aqui a gente tem um header, tá? O header é para a interface I2C direto com o EZ80. Além disso, a gente tem um conector para bateria. Caso você não queira conectar usando o conector USB tipo C, você pode usar esse conector aqui para bateria, tá bom? Além disso, a gente tem aqui um header, tá, para GPIOs. Ele foi feito nessa configuração, tá? O pessoal da Olimex, ela modificou a placa, tá? Para que o GPIOs ele ficasse na lateral, né, com esse conector aqui de 90 graus, tá? E a gente pode conectar aqui um conector IDC e passar tudo para uma protoboard, tá? Se você não gostar mesmo assim, você ainda pode conectar aqueles jumpers, né? Aqueles cabos do ponte, que também vale, tá? Isso aqui também é um outro conector IDC, tá? Com menos pinos, tá? Só que isso aqui é para você conectar módulos, tá? Que a Olimex vende. O padrão Ext é uma espécie de conector PMOD, só que ao invés de ter emprego geral, utiliza 3 conexões seriais, I2C, SPI e RS232. De um protocolo aí que a Olimex vende, tá? Então existem alguns módulos que você pode conectar, tá? Nesse conector aqui, né? Então no mais é isso, tá? Aguarde novos vídeos do canal a respeito dessa placa. Bom, eu fiz uma impressão aqui em 3D, que eu mandei encomendar, dessa case aqui que eu fiz, da caixa aqui da Agonlight. Esse aqui foi o resultado. Tá? O detalhe aqui do lutador, eu pedi pro pessoal que eu encomendei fazer uma cor diferente. E aí a camada, ela ficou com... A camada do lutador ficou toda da cor diferente. Então por isso que tá com essa listra lateral aqui. Tá em todas as faces, né? Todas as 4 faces laterais. Então tá aqui, né? Eu coloquei alguns pezinhos aqui de borracha, né? Para ficar mais firme, para não ficar deslizando. E aqui eu tive que colocar alguns parafusos aqui M3. Não sei se dá para ver. Para fixação. Tá? E aí tá bem fixado. Isso aqui não tá solto. Tá? Então a partir de agora eu vou apresentar a placa dentro da case, né? Essa case aqui de impressão 3D. Então é basicamente isso, né? Esse conector lateral, né, que dá para aquele conector IDC, para programação do EZ80, ele não é necessário porque o firmware que já está gravado no EZ80, ele permite a regravação. E é isso, tá? Queria só apresentar aqui a case, tá? E agradecer a atenção de todo mundo.